Terminar ou não um relacionamento? Eis a questão. Essa é uma pergunta que vários clientes me fazem e que eu jamais vou ter a resposta. Mas uma coisa é fato. Se você está pensando em terminar um relacionamento ou se isso passa na sua cabeça hora ou outra, alguma coisa precisa terminar. Não necessariamente o relacionamento, mas algum comportamento, algum modo de pensar, algum modo de agir, algum modo de falar. Algo precisa mudar. Tem um dizer que muitas pessoas falam sobre relacionamentos que é: se você tem dúvidas no seu relacionamento é porque provavelmente não é para você estar nele. E eu não posso discordar mais. Por quê? Porque existem vários motivos para uma pessoa ter dúvidas no relacionamento. E um relacionamento vai passar por períodos conturbados, seja ele um relacionamento saudável ou não. É claro que se você está num relacionamento que você tem dúvidas todos os dias, provavelmente esse relacionamento uma hora vai chegar a um fim. Mas você pode estar em um período pontual do seu relacionamento. E muitas vezes as dúvidas vêm de como a gente passa a justificar os comportamentos da outra pessoa. A gente passa a abençoar comportamentos tóxicos na outra pessoa, muitas vezes, num relacionamento. Então, você justifica os maus atos da pessoa com o quanto ela sofreu na infância. Você justifica maus tratos a você. Você justifica traições. Você justifica, às vezes, até agressões físicas. E se esse for o caso, aí sim, provavelmente esse relacionamento precisa chegar a um fim. Mas, muitas vezes as dúvidas não vêm de justificar a outra pessoa, mas sim de se auto-justificar, de não ouvir feedbacks no relacionamento. Às vezes a outra pessoa está pedindo mudanças da sua parte, não porque ela não gosta de você, mas porque os seus comportamentos realmente fazem mal para o relacionamento em si. Porque fazer essas mudanças em si mesmo poderia te fazer crescer, poderia te tornar uma pessoa melhor, mas por resistência a esse tipo de feedback, muitas vezes você acaba tendo uma visão distorcida do relacionamento. E muitas vezes as dúvidas também surgem das suas emoções negativas, da sua insegurança. Quando você está num período de vulnerabilidade emocional, quando você tende a ter um mau humor, mais emoções negativas do que positivas, a gente tende a trazer pensamentos junto com essas emoções que são distorcidos em relação à realidade e são mais pessimistas do que realistas. Então, presta atenção no teu dia a dia, na tua rotina, para ver se isso não é verdade. Quando a gente está se sentindo bem, quando a gente está se sentindo leve, a gente tende a olhar para o outro com bons olhos ou com indiferença, se realmente não é mais para você estar nesse relacionamento. Mas você não olha com aquela raiva, com aquele rancor, com aquela amargura, né? Quando você tá se sentindo mal, quando você tá mal-humorado, quando você tá num dia que você tá muito cansado, que o teu corpo, ele precisa de um descanso, você tende a olhar para o seu relacionamento com um olhar um pouco mais pessimista. Então, características que no dia a dia não te incomodariam, nesses dias de instabilidade emocional, vão te incomodar muito. E se esses dias forem constantes, se você estiver passando por um período difícil na sua vida, pode ser que você se questione sobre o relacionamento quando, na verdade, isso é um fruto da sua ansiedade e não um fruto de que aquele relacionamento está fadado ao fim. Então, se você estiver passando por um período de instabilidade, a primeira coisa a se perguntar é: eu estou tolerando que essa pessoa passe por cima das minhas emoções? Eu fico encontrando desculpas para que o outro se comporte de um jeito que me agride? Se sim, você precisa comunicar isso. Você precisa se posicionar nesse relacionamento para ver por que o outro faz isso e se ele está disposto a mudar. Muitas vezes, quando a gente se posiciona, o outro mostra uma disposição de mudar, de melhorar. E essa demonstração não pode vir somente através de palavras, tem que vir também através de atos. Então, se você já cansou de falar, se já faz 5 anos que você fala que este comportamento precisa mudar e esse é um comportamento que te faz extremamente mal e continua,
aí talvez sim seja o caso de terminar. Mas cuidado para não começar a exigir que o outro supra as suas emoções, os seus buracos emocionais. Muitas vezes a gente não sabe se dar amor o suficiente. A gente não sabe focar na gente, focar no nosso crescimento, tanto no crescimento intelectual, quanto no crescimento em relação à saúde, quanto no crescimento na carreira. E isso faz com que alguns buracos se abram no nosso emocional. A gente sente que a gente não tem significado, a gente sente que a gente não tem propósito. E a gente tenta fazer com que o nosso parceiro ou a nossa parceira cubram esse buraco. Mas essa é uma falta que o outro nunca vai suprir em você. Então, cada vez que o seu parceiro cede para esse tipo de exigência, as exigências vão ficando cada vez maiores. E isso não termina nunca. Porque nesse caso, você está procurando o amor em todos os lugares errados. Ele deveria estar vindo de você. Você deveria estar se alimentando bem emocionalmente para que você supra esses buracos, para que você se conheça bem o suficiente para colocar limites, para ter o seu momento individual, para se reconectar com você mesmo nos momentos que você sofre uma desconexão, que é natural, todo mundo tem essa desconexão. Quando a gente se conhece bem o suficiente, a gente sabe que a gente está saindo um pouco do eixo e a gente sabe voltar. E quando a gente começa a cobrar isso dos outros, isso vai fazer muito mal para o relacionamento e pode fazer com que você comece a se questionar porque a pessoa está abrindo mão dela para suprir você. Então perceba que quando as dúvidas surgem por esse motivo, isso é algo que você precisa trabalhar em você. Porque se você terminar esse relacionamento e você entrar em outro, exatamente a mesma coisa vai acontecer. Veja, se você tem dúvidas de se você deve ou não terminar um relacionamento, mas você ainda não teve coragem de terminar, provavelmente é porque algo ainda te prende neste relacionamento. Pode ser que você ainda tenha um comportamento que não está assertivo o suficiente e que se conecta com um comportamento que não é assertivo na pessoa que você está junto. Quando você trabalha esse seu comportamento, quando você muda esse comportamento, você se tornou uma nova pessoa. Você se tornou uma pessoa mais preparada e com mais clareza do que você quer no seu relacionamento. Isso vai fazer com que ou você se desconecte totalmente daquela pessoa, e aí esse término vai ser mais leve, ou que a pessoa mude junto com você. Então, o primeiro passo para você ter mais clareza de se você deve terminar um relacionamento ou não é trabalhar nos seus comportamentos que estão falhos naquele relacionamento. Para isso, você pode se perguntar o que você gostaria mais da parte do outro, do que você sente falta no seu relacionamento. E depois se pergunte, você age desta maneira que você gostaria que o outro agisse? Se a resposta for não, você pode começar a agir mais dessa maneira. Se a resposta for sim, pense se o seu comportamento não é o extremo oposto do da outra pessoa. Por exemplo, você está num relacionamento em que a outra pessoa é extremamente controladora e ela grita com você. Será que você não está sendo passiva ou passivo demais nesse relacionamento? Será que você não teria que se posicionar com mais assertividade? Claro, sem gritar, sem ir para o outro extremo, mas será que você não está num extremo que também não está saudável? E depois disso, se questione sobre os pensamentos que surgem na sua cabeça quando você está se sentindo bem. Quando a gente está se sentindo mal, a gente tende a distorcer tudo. Quando a gente está se sentindo bem, a gente pode ter esperança de entrar num relacionamento mais saudável, por exemplo. Nem sempre, quando a gente está num relacionamento, a gente sonha com aquele relacionamento. Às vezes, a gente sofre porque a pessoa é de um jeito e a gente gostaria que ela fosse de outro jeito. Pense em quando você está se sentindo bem. Será que você sonha com uma pessoa que vai te fazer melhor? Será que você sonha em se divertir no seu relacionamento, em construir coisas juntos, em crescer em conjunto com a outra pessoa, em poder se comunicar, em ser leve? Tenta focar nisso. Porque se você não tiver um relacionamento saudável, focar nos seus sonhos faz com que você perceba a diferença entre o que você quer e o que você vive. E essa diferença às vezes dói tanto
que faz com que você rompa o relacionamento, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira que você não vai sair sofrendo, que você não vai se arrepender todos os dias e querer voltar para a pessoa todos os dias. Trabalhe esse pensamento do que você quer em um relacionamento diariamente, para ver se as coisas que você quer realmente são possíveis de ser vividas nesse relacionamento ou se elas estão distantes demais do que você vive hoje. Muitas pessoas mentem para si mesmas sobre os relacionamentos onde elas se encontram. Quantas vezes você já escutou a frase: eu gosto muito da pessoa, se ela não tivesse esse problema, ela ia ser perfeita. Mas às vezes aquele problema faz com que você sofra diariamente. É justo você nunca ser feliz para não ter que encarar esse defeito da pessoa? Um relacionamento tem que fluir com leveza e a gente tem que desejar o bem da pessoa que está com a gente. A gente tem que querer que a pessoa seja feliz. E muitas vezes isso vai de encontro com o que a gente queria naquele momento. Então a gente tem que se perguntar: eu dar a liberdade do outro pode me fazer feliz? Porque se o outro quer a liberdade de me trair, por exemplo, provavelmente isso não te faria feliz. Né? A maioria das pessoas não conseguiria ser feliz assim, a não ser que vocês tenham realmente um acordo. Mas às vezes dar a liberdade do outro fazer uma viagem sem você te deixaria totalmente tranquila para focar nas suas coisas, para desenvolver alguns trabalhos, para sair com as suas amigas, para ter um momento para si. O relacionamento ele se torna motivo de preocupação quando ele te suga a ponto de você não conseguir mais focar em nenhuma tarefa do teu dia a dia. Se você está tentando constantemente resolver este relacionamento na sua cabeça e no seu coração, a ponto de não conseguir mais focar no seu trabalho, não conseguir mais focar nas conversas com as suas amigas, não conseguir mais focar nas conversas com a sua família, provavelmente ele está pesando demais. E aí você teria que observar se os seus valores e os seus objetivos para um relacionamento estão de acordo, estão alinhados com os valores e os objetivos da pessoa com quem você está se relacionando. E se a resposta for não, esse relacionamento corre algum risco. Aí seria o caso de você consultar um profissional para avaliar isso com mais profundidade. Não tem como eu dar uma resposta definitiva em um vídeo, porque essa é uma questão muito pessoal, que depende muito de contexto, que depende muito da sua história de vida, de como você lida com as situações no seu dia a dia. Então é uma série de fatores que em um vídeo não tem como identificar. Se você se identificou com alguns dos motivos que eu dei aqui para terminar sim o seu relacionamento, procure um profissional. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.